Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu estou iniciando um vlog de leitura do livro Novembro 9, da Colleen Hoover. Aqui nós vamos acompanhar uma protagonista que é muito adulta, tá? Uma adulta de 18 anos, que tem uma situação de vida complicada. Antes de tudo, né? Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha para quem quiser, certo? Então, eu tinha colocado esse livro na minha lista de leituras, 12 livros para 2025. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link dele aqui embaixo, assistir ele lá também, tá? Por favor. Então, vejam só, não é um livro que eu tenho muito interesse. Não é o meu primeiro contato com a autora, porque eu li O Fatídico É Assim Que Acaba lá na pandemia, porque estava um sucesso. E foi ao mesmo tempo que eu comprei os dois. Por que eu comprei se eu não tenho muito interesse? Por causa do hype, minha gente. Tava na pandemia, todo mundo tava falando desses livros, tava se falando muito da Colleen Hoover. E foi na pandemia que eu a conheci. Peguei o É Assim Que Acaba, não gostei muito, tá? Eu tenho uma opinião impopular sobre o livro É Assim Que Acaba, mas já faz muito tempo que eu li, então não vou entrar em detalhes. Então vejam só, nunca tive muito interesse. Depois que eu li o É Assim Que Acaba, o meu interesse ficou zero para ler esse livro aqui. Só que tem aquela coisa, né, minha gente? Eu paguei por esse livro. Eu não vou simplesmente deixar ele aqui, encalhado na minha estante, esfregando na minha cara que eu desperdicei meu dinheiro com ele. Não vai ser isso. Eu vou ler. Enfim, vamos lá para esse vlog de leitura e ver no que vai dar a leitura disso aqui. Então, eu iniciei a leitura e, minha gente, assim, na primeira página, eu já... Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu explicar, dar mais ou menos uma sinopse aqui para vocês. Do que se trata o livro, porque na primeira página eu já achei, assim, um pouquinho chato. Olha, nós temos uma protagonista de 19 anos, 19, acho que nem é 19 esse. É novembro 9, mas a idade dela é 18. Ela tem 18 anos. E ela tem uma relação, assim, bem complicada com o pai dela. E nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai entender mais ou menos por que ela tem essa relação complicada com o pai dela. O que aconteceu? Ela começa contando pra gente que não tá muito feliz de encontrar o pai dela. Ela tá indo almoçar com ele. A gente fala, mas por quê? Qual é o problema? O pai dela é babaca? Pelo que a gente vê aqui nesse primeiro capítulo, sim, ele não é uma pessoa muito agradável de se lidar. Mas, minha gente, quem é que não tem problema com pais, né? Se não for com os pais, é com alguém da família. A gente tem problema com o familiar. É um assunto, assim, super identificável. E qual é o maior problema dela? A Fallon, parece que o nome dela é esse. Ela sofreu um acidente há 2 anos, ou seja, quando ela tinha 16 anos. Que foi o quê? Ela sofreu uma queimadura, que queimou parte do rosto dela, lado esquerdo, e grande parte desse lado do corpo dela. De início, assim, a gente não fica sabendo como foi que aconteceu esse incêndio na casa dela, mas depois ela conta pra gente. Mas, enfim, por causa dessa queimadura, né, que ela tem a cicatriz ainda, ela tem a autoestima, assim, bastante abalada. Outro assunto totalmente compreensível. Só que aí, tem uma coisa me incomodando muito desde a primeira página, que é a forma como ela descreve as coisas, ela descreve as cenas, porque a gente, aqui nesse primeiro capítulo, é primeira pessoa, a gente vê sob a perspectiva dela. Só que, minha gente, parece que, inicialmente, a autora tinha escrito em narrador observador, era em terceira pessoa. Mas em algum momento ali ela se arrependeu, disse, não, eu vou colocar na perspectiva da minha personagem. Aí ela foi mudando os verbos, só que não faz sentido. Pelo menos para mim, eu estou sentindo uma estranheza extrema. Não sei se tem a ver com a tradução. Não vou saber também, porque eu não leio inglês, eu não vou conseguir comparar as duas coisas. Mas é muito estranho como ela descreve as ações dela, entendesse? Tô achando assim, meio, ai, meu Deus, meio... Como é que eu posso descrever para vocês em uma palavra? Assim, sabe?
São umas descrições um pouco esquisitas, pelo menos para mim, né? A gente inicia o livro, ela querendo, assim, ela se controlando para não jogar um copo na cabeça do pai dela, né? No meio do restaurante. Aí ela pensa assim, ó. Que barulho será que faria se eu quebrasse esse copo na lateral da cabeça dele? É um copo grosso. A cabeça dele é dura. Há potencial para uma bela pancada. Será que ele sangraria? Tem guardanapos na mesa, mas não são do tipo que conseguiria absorver muito sangue. Aí o pai dela começa a falar. Então é isso. Estou um pouco chocado, mas está acontecendo, diz ele. Sua voz me faz apertar mais o copo, na esperança de que continue na minha mão e não acabe de fato na cabeça dele. Fallon, ele pigarreia e tenta suavizar suas palavras, mas ainda me cortam como se fossem facas. Vai dizer alguma coisa? Bato o canudo na parte oca do cubo de gelo, imaginando que o gelo é a cabeça dele. Gente, sei lá, é uma coisa assim, tentando ser muito chique, ao mesmo tempo tentando ser informal. Fica uma coisa assim meio, mano, para. Tô gostando muito não. Pode ser só uma estranheza assim de momento, né, porque eu tô iniciando a leitura agora. Mas como eu disse, eu já li outro livro da autora. E apesar de ter achado assim bem semelhante assim, umas coisinhas assim meio chata, não foi tão assim não. Não sei se é pela idade também da personagem. Aí, seguindo aqui a história, depois que ela tem essa conversa aí com o pai dela, a gente fica sabendo que ela tá indo embora. Só que o pai dela disse que não concorda muito com a saída dela para Nova York, porque ela disse que tá tentando ir para ver se consegue uma vaga na Broadway, né? Fazer testes, esse tipo de coisa que ator faz. Mas ele não apoia muito. Ele não fala exatamente, mas deixa entender que é por causa das queimaduras, né, das cicatrizes. Ela fica se sentindo muito mal, só com a insinuação assim do pai dela a respeito disso. Mas o tempo todo, é como eu tô tentando falar aqui pra vocês, o tempo todo ela demonstra que se sente mal por causa das atitudes do pai dela em relação a ela. É um trauma que ela tem, sim, e que seria bem interessante a gente acompanhar se ele não fosse descrito assim, porque o tempo todo ela tá querendo fazer pirracinha com o pai dela. Eu sei que problema de família é um pouco complicado, e cada um lida de um jeito, dependendo da idade a gente se comporta de uma forma totalmente diferente, mas aqui a gente tem uma personagem que desde o início ela deixa claro, aqui na primeira página, deixa eu só ler para vocês, que ela fala sobre si mesma. Depois que ela descreve que tá batendo no gelo, imaginando que é a cabeça do pai dela, depois que o pai dela pergunta assim, vai dizer alguma coisa? Aí ela responde, o que quer que eu diga, resmungo, parecendo uma criança birrenta e não a adulta de 18 anos que sou. Quer que eu dê os parabéns? Sabe, você tá vendo que é birrenta. Ela mesma sabe que ela tá sendo birrenta. Só que ela diz, ai, como adulta de 18 anos que eu sou. Tá querendo mostrar uma maturidade que não tem, sabe? Aí meio que esse assunto de superação de trauma fica sucumbido num emaranhado de besteira que não dá pra levar a sério. Esse é o ponto aqui. Não tá dando pra levar a sério. O assunto da autoestima baixa e o assunto do desconforto ali, né, da relação entre ela e o pai dela, seria um assunto bem interessante de acompanhar se não tivesse essas pirracinhas aqui no meio. Ou se essas pirracinhas fossem melhor escritas, talvez. Aí, como se não bastasse, minha gente, tem um momento que ela se estressa lá com o pai dela e vai ao banheiro. E na volta, tem um rapaz que fica encarando ela, né? Sabe aquela encarada de adolescente, né, tá achando a pessoa bonita e tal, é esse tipo de encarada, mas ela se sente um pouco desconfortável, porque insegura, né, autoestima baixa, ela acha que o cara tá só olhando pra cicatriz dela e não é um interesse, assim, achando ela bonita.
ela se sente muito mal, faz muito tempo que ela não se envolve amorosamente com alguém, 2 anos, sendo que ela deixou de ser adolescente um dia desse, como se fosse uma vida, né? Mas assim, nessa idade, tudo é muito intenso. E ainda mais uma questão assim que envolve um acidente. Dá pra entender até certo ponto. Porque até certo ponto, vou chegar lá, vou chegar lá. Aí o que que acontece? Minha gente, o cara simplesmente levanta, entra na conversa dela com o pai dela, fingindo ser namorado dela. E ela vai na onda. Aí, enquanto o cara chega, senta, né, assim, o pai dela fica meio desconcertado. Ela diz assim, repara-se, o nome do cara é Ben. Ela diz assim, Ben se ajeita na cadeira, ele tem um cheiro muito bom, eu acho. Já faz tanto tempo que não sinto tão perto de um cara que talvez ele tenha um cheiro completamente normal. Tipo, mana, assim, é umas coisas que você diz, mana, tu só tem 18 anos, se tu tá passando por um processo aí, tá, é uma coisa difícil, não é, entendam, não é o ponto de dizer assim, ai, o que ela tá passando é uma besteira, não é isso, é a forma como tá sendo descrita aqui, que é tipo muito Disney Channel, sabe, inclusive, no texto escrito mesmo, tem uma alteração de quando é a narração normal, né, a sequência do livro, a fala dos personagens, na fonte, e quando é o pensamento dela, tem uma alteração. Vejam só, se vocês observarem, a diagramação vem nessa fonte. Não repare na minha unha que já está acabada, mas enfim. Vem nessa fonte, mas quando muda, aqui ó, é o pensamento dela, sabe? Aí, gente, fica muito caricato. Só que aí fica mais caricato ainda. Fica bem Disney Channel mesmo, porque fica parecendo aquele momento em que a personagem quebra a quarta parede e conversa com a gente através do pensamento. Sabe o que está aparecendo aqui? É um filme bem antigo do Disney Channel, que uma menininha escreve um diário e a personagem do diário dela sai do diário e começa a falar com ela. Tá igualzinho. O nome do livro é Diário de um Adolescente. Tá igualzinho. Igualzinho. Minha gente, não me entendam mal. Eu gosto muito dos filmes do Disney Channel. Inclusive, esse Diário de um Adolescente é muito legal, tá? Muito engraçadinho. Só que aí a menina quer pagar de super adultona e fica agindo assim. Aí eu não tô entendendo o que você tá querendo. Não sabe, não condiz. Não tá coerente. Tá uma coisa meio forçação de barra. A frase é essa, tá uma forçação de barra. Mas enfim, eu posso mudar de opinião, né? Mas eu tô achando muito estranho. Minha gente, ai, é sério, um estranho entra no meio da conversa assim pra te salvar, pra te ajudar a fazer birra pro seu pai, pra te ajudar a enfrentar o seu pai. Inclusive tem uma parte assim que, ai meu Deus, foi por isso que eu parei aqui pra conversar com vocês. Porque eu não tava conseguindo continuar. E nos outros vlogs, né, quem assistiu ou quem não assistiu, vai lá dar uma assistida nos outros vlogs, eu geralmente leio uma grande parte do livro e depois eu venho aqui. Mas nesse livro eu decidi fazer assim, a cada pausa, gravar aqui, à medida do possível, né, gravar aqui um pouquinho, para vocês perceberem como é que eu fico após a leitura. Minha gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? É nessa parte que ela diz, né, que o cheiro dele é incrível, enfim. Porque o pai dela tá acabando de dizer que esse sonho dela de entrar na Broadway é um retrocesso, porque ela já tinha uma carreira e ir pro teatro não é um bom negócio. Ela deveria tentar voltar pra televisão. Entende-se, né? Ele não fala dessa forma. O que dá pra entender é que o pai dela não quer que ela volte a tentar ser atriz, que ela siga outra carreira, pra ela não se decepcionar, não levar muitos nãos na cara por causa da questão das cicatrizes dela. Aí quando ele diz que a Broadway é um retrocesso, na opinião dele, aí o Ben diz assim, ainda bem que ela tem 18 anos. A essa altura, não importa muito a opinião dos pais sobre o que ela faz com a própria vida. E, gente,
Eu sei que esse livro é traduzido, é estadunidense, e que a cultura dos Estados Unidos é depois de 18 anos, né? O pessoal sai de casa, vai estudar, vai viver a vida. Mas é sério que quer lançar uma dessa pro pai da menina, que ai, ela tem 18 anos agora. Continua, tá? Olha o que ela diz a respeito disso. Sei que ele só está representando, porque ele é um intruso na conversa. Sei que ele só está representando, mas ninguém nunca me defendeu desse jeito. Isso está dando a impressão de que meus pulmões estão se contraindo. Aí muda a diagramaçãozinha. Pulmões idiotas. Minha gente. Sério, vocês que leram, vocês sentiram isso também? Como eu tô sentindo agora? Tipo, mana, para. É uma coisa assim, sabe quando você tá ouvindo alguém falar e a pessoa tá falando uma coisa assim muito besterol, só que achando que é a coisa mais importante do mundo, você fica meio, ai, bicha, para de falar porque tu tá passando vergonha. É isso aqui, eu tô me sentindo assim lendo esse livro. Ai, eu espero que melhore. Porque tem alguns momentos aqui que ela vai narrando, principalmente quando ela vai nos momentos de flashback, né, que ela vai contando o que aconteceu. Vai meio que, nossa, parece que vai desenrolar para uma história interessante, uma carga dramática legal. Mas aí ela vem com essas pirracinhas com o pai dela, fica muito. Aff. Aí outro momento que eu até coloquei um monte de kkk aqui. É assim. Que depois dessa resposta, né, bem lacradona que o Ben dá pro pai dela, o pai dela diz assim: não é uma opinião quando vem de um profissional da área. É um fato. Estou neste negócio há tempo suficiente para saber quando alguém precisa cair fora. Aí ela. Viro repentinamente a cabeça para o meu pai, no instante que o braço de Ben fica tenso em meus ombros. Cair fora? Repete Ben. Você realmente disse em voz alta que sua filha precisa desistir? Narração. Meu pai revira os olhos, cruza os braços enquanto olha com raiva para Ben. Ele retira o braço dos meus ombros e imita os movimentos do meu pai, fuzilando-o com os olhos também, minha gente. Fuzilando-o com os olhos. Fuzilando-o com os olhos. Da próxima vez que acontecer uma situação constrangedora, que algumas pessoas ficassem encarando, eu vou usar essa expressão. Fuzilando-os com os olhos. Minha gente, sei lá, hein? Eu tô achando muito caricato, muito essa coisa de filme do Disney Channel, sabe? Isso que eu tô falando. Assistam. Diário de um Adolescente, assistam. É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É uma coisa assim, sabe? Enfim. Mas vamos lá. Eu vou continuar essa leitura. Espero que melhore. Porque assim, eu tô achando muito. Ai, sério. Um estranho do nada entra na conversa e tá se fazendo de namorado, tá enfrentando teu pai. Agora aqui assim, se esse Ben aqui não foi estranho coisa nenhuma e tivesse assim entrado na conversa deles, porque ele sabe muito bem quem são eles, tem uma coisa aí escondida e ele tá querendo se inserir aí como salvador da pátria, porque ele tem outros planos, aí eu vou achar legal. Aí, possivelmente, dependendo de como for contado a história também, né, eu vou achar interessante. Só espero que a Colleen Hoover não venha com um negócio que nem ela foi lá no Assim que Acaba, que é um assunto super pesado, e a menina vai sendo... A menina é super inteligente num momento, e em outros momentos a menina é toda burra. Sei lá. Espero que ela conduza esse livro aqui de uma forma diferente. Espero que dê bom. Eu ainda tenho esperanças, tá, gente? Ainda tenho esperanças. Porque eu paguei por esse livro e eu quero que o dinheiro tenha valido a pena. Assim, né? Eu acho. Então eu vou continuar e da próxima vez que eu fizer uma pausa na leitura, eu venho aqui conversar com vocês.